o papel das agências na transformação do Brasil. E já vou aqui anunciando a composição do nosso próximo painel. Mais uma vez, convido ao palco a jornalista Thaís Herédia para mediar a próxima conversa. Por favor, Thaís. Thaís Herédia já se direcionando ao palco. Chamo agora os nossos convidados para esse debate, pedindo, claro, a gentileza de todos que aos poucos ocupem seus lugares. Sabemos que esse é um momento também de interação, de conversa com os governadores que há pouco debatiam aqui conosco. Mas vamos para o nosso próximo painel para não atrasarmos a nossa programação. Chamo ao palco Guilherme Tel Sampaio, diretor-geral da ANTT. Por favor, Guilherme. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Também convido o Carlos Jacques, conselheiro do CAD, por favor. E também convido ao palco o Thiago Feierstein, futuro presidente da ANAC. Boa tarde, bem-vindo. Nossos convidados agora já ocupando os seus lugares. É o 6º painel do seminário Brasil Hoje 2025. Dando início, então, às discussões com Thaís Herédia no comando. Com você, Thaís. Obrigada, Carol. Não tem jeito, né, rapazes? Os governadores saindo ali, chamando a atenção, óbvio, estão no centro do debate da política brasileira, mas mais do que tudo, do tema que eu quero dividir aqui com vocês hoje, que eu acho que é de interesse principalmente do setor privado, que é da governança, como se governa esse país e como se governa setores tão importantes da infraestrutura brasileira. O nosso tema, né, tem a ver com o papel das agências regulatórias. Um dos governadores que passou aqui mais cedo, agora não vou me lembrar quem foi, mas lembrou, não foi governador não, foi o ministro Bruno Dantas. Foi o ministro Bruno Dantas, no painel, junto com o presidente Michel Temer, lembrando da lei das agências reguladoras, né, naquele pacote de reformas que o Brasil passou naqueles anos, né, sob o governo Temer. Então, mesmo com essa aprovação da lei das agências reguladoras, num esforço de recuperar a relevância das agências na condução de setores estratégicos, as agências vêm sofrendo com cortes de orçamento, com dificuldade de reposição de cargos importantes, e, ao mesmo tempo, com uma demanda cada vez maior do setor privado por investimentos em infraestrutura, até por causa das reformas que foram feitas lá atrás, né? A gente estava ouvindo aqui a Raquel Lira falar agora há pouco, governadora do Pernambuco, sobre a concessão que ela vai fazer no saneamento básico, 20 bilhões de reais. Essa é uma área importantíssima, né? Há muita coisa acontecendo na aviação civil, né? Há uma demanda enorme pela o papel do CAD numa série de processos que a gente vai acompanhar nos próximos anos. Então, eu acho que a primeira ideia aqui para a gente começar o debate é ouvir de cada um de vocês, cada um na sua área, como é que vocês estão vendo hoje a capacidade das agências regulatórias de atender à demanda do setor privado. Só queria citar um dado aqui. Quando a gente pega os dados de investimento em infraestrutura no Brasil, existe uma curva que eu, por exemplo, mais de 25 anos só na cobertura econômica, nunca tinha visto, que é um descolamento absurdo do investimento privado versus o investimento público. Isso é uma boa notícia, mas a falta do investimento público também não é essencial, também não é fundamental. O ideal seria que essas duas rubricas caminhassem juntas, essas duas curvas caminhassem juntas. Mas, de qualquer forma, eu acho importante, para a gente iniciar o debate, nessa primeira rodada, só pedindo para vocês serem concisos, para a gente conseguir rodar o debate, como é que está a situação das agências e os principais desafios desse momento para cada um dos setores.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, agradecer o convite do João, da Camila, toda a família Camargo. Depois de acompanhar muito tempo o Esfera, está aqui agora falando para os senhores nesse grande desafio que estarei assumindo, que é dirigir a Agência Nacional de Aviação Civil. E Thaís, você tocou num ponto muito interessante e num ponto que é nervral para qualquer agência reguladora hoje no Brasil, que é o orçamento. As agências, elas são cobradas por autonomia, elas são cobradas por fiscalização, elas são cobradas para ter cada vez mais inovação, para estar mais próximo do setor privado e, por um outro lado, cortes orçamentários. Cortes orçamentários significa menos efetivo, menos fiscalização, menos investimento em inovação. Então, você tem dois caminhos, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. E um setor que divido aqui com meus colegas, com setores que são essenciais para o desenvolvimento do país. A aviação civil, hoje, é tema essencial num país continental como o Brasil. A gente está falando de uma aviação que vai ajudar a desenvolver a Amazônia Legal, porque tem locais onde a saúde, o transplante de órgãos, o transporte de pessoas, até o próprio turismo, só se desenvolve graças à aviação. Então, temos um setor que está crescendo, mas está crescendo de maneira sofrida. Nós temos 3 companhias aéreas, senhores, no Brasil, e as 3 passaram ou estão passando pelo Chapter 11, que é a recuperação judicial americana, neste momento. Ou acabaram de sair ou estão passando. Então, o setor aéreo no mundo, se você pegar casos bem-sucedidos, por exemplo, a Emirates, ela só é Emirates por conta de Dubai. A TAP, ela só é a TAP por conta do governo português. A KLM com o governo holandês, a Lufthansa com o governo alemão, e assim vai. Então, não existe setor aéreo desenvolvido no mundo sem a ajuda do Estado. Não existe um case. E a gente tem 3 companhias aéreas no Brasil que estão operando por conta própria, basicamente sem a ajuda do Estado. Então, nós, como agência reguladora, não podemos ser um fardo para o setor privado, e sim um mecanismo para que a gente possa desenvolver esse setor que é tão importante para o país. Mas isso parte de investimento, de orçamento, de modernização e, principalmente, de mudança de cultura, onde nós temos que mudar a visão de agência reguladora, não apenas naquela visão de regulador e regulado, de colocar faca no pescoço, mas sim do ombro amigo que sempre vai ajudar aquele setor a se desenvolver. Thaís, o Jacques já passou a bola para mim aqui para fazer uma Eu vi, eu reparei. Deixa ele comigo, já. Mas prometo ser bem mineiro e manter minha Polêmica vai pra objetividade. Bom, Camila, agradecer a você, ao João, à Esfera pelo convite. E é uma alegria muito grande poder compartilhar um tema que eu vejo dos painéis anteriores que falou todos os governadores e empresários. Estabilidade, segurança e previsibilidade. E quando se cita isso, é importante destacar que no setor privado existe, desde que tenha-se agências reguladoras e agências reguladoras fortes. Então, eu dou um passinho um pouco para trás para dizer qual que é o papel das agências. O papel das agências é harmonizar os interesses do poder público, poder concedente, seja federal, estadual ou municipal, da sua política de governo, legitimado pela sua eleição, o interesse do privado de ter o seu retorno financeiro, legítimo e é necessário falar sobre isso, e o usuário ter a sua contraprestação de acordo com o projeto ali realizado. E quando se fala se essa estabilidade, previsibilidade e segurança existe com a presença das agências, eu falo não apenas por fazer parte do sistema, mas com dados, que é o papel que nós técnicos temos que ter. Se pegar os 2 últimos anos e 8 meses, pelo menos dos últimos leilões realizados, nós fizemos 14 leilões, com 180 bilhões de valores privados já contratados. De 14 leilões realizados, nós tivemos 10 novos entrantes. E desses 10 novos entrantes, o retorno de investidores estrangeiros, o que não vinha pelo menos uma década ao país. A maior investidora de projetos de infraestrutura do mundo, que foi a Vinci, retornou para o projeto federal. Os espanhóis, junto com a Ola e a Copasa, também estiveram presentes e outros fundos fazendo a sua atuação. Isso por quê? Não apenas pela qualidade do projeto. E também não olha para o governo por si só ali presente, mas sim pela sua perenidade, que há um ambiente de gestão, de regulação e de fiscalização que não vai ter as suas influências em determinados momentos políticos que aconteçam. E o Brasil tem um histórico importante.
desde os seus primeiros projetos de leilão, todos os contratos foram cumpridos. Seja governo de direita, de esquerda, de centro, e esse é importante dados a se mostrar, não a nível apenas nacional, mas a nível internacional. Não, ótimo você falar disso, ainda mais numa agência tão representativa como a que você está hoje, Guilherme, porque se tem uma área, todas as áreas de infraestrutura no Brasil são demandantes de investimento, né? Mas essa de transporte, até pelo perfil brasileiro, ela é mais do que essencial, né? Agora, Carlos, ficou para você por último, last but not least, até em função de mudanças de demanda pelo CAD. Eu vou te dar a última ideia, por exemplo, do CAD ser uma instância envolvida na regulação das Big Techs, né, desse projeto que apareceu no Congresso Nacional. Isso foi uma novidade, todo mundo começou a se perguntar, mas espera um pouquinho, o CAD é uma agência analítica ou preventiva? Ele monitora o pré ou ele monitora o pós? Quer dizer, houve uma confusão, inclusive, da percepção do papel do CAD, né? E pensando que a gente está numa mudança, numa revolução, inclusive empresarial, do ponto de vista das empresas, dos setores, muita difusão em alguns setores e muita concentração em outros. Muito bem, também gostaria de agradecer ao Grupo Esfera, ao João Camargo, à Camila, por terem me convidado nessa discussão. E, de fato, né, o CAD ele tem uma existência mais antiga na lei do que as agências. Ele não é uma agência, ele é um tribunal que tem acoplado a ele uma estrutura investigativa, que é a superintendência. Tá? E, muitas vezes, há muita confusão sobre qual é o papel do CAD, especialmente em setores regulados. Bom, acho que agora foi. Obrigado. E o que acontece? O setor regulado, obviamente, cuida do seu setor. O CAD ele é multissetorial. Ele abrange todos os ramos da economia, regulados ou não. O que uma agência reguladora faz? Ela faz 4 coisas. Ela faz a regulação técnica, que é o estabelecimento dos estándares técnicos, as padronizações, até para facilitar as interconexões e os acoplamentos. Ela faz uma regulação econômica, ela muitas vezes controla a lucratividade da empresa regulada, ou simplesmente ela monitora, né, como que a agência pode estimular a empresa regulada a investir mais, a ter uma lucratividade adequada. Então, há toda uma preocupação com a gestão da empresa por parte da agência. E a agência também faz modelagem, que é a regulação de acesso ao mercado. A agência pode decidir, muitas vezes, como ela quer que os operadores atuem naquele mercado que ela regula. Né? Essas 3 atividades o CAD não faz. O CAD faz uma última atividade, que é a 4ª atividade da agência, que é a proteção da concorrência. Por quê? O que é a concorrência? É a regulação mínima. Onde eu não tenho setor regulado, eu tenho concorrência. Onde eu tenho setor regulado, eu também tenho concorrência. Então, por que se fala, coube ao CAD regular as Big Techs? É porque não é um setor regulado. E aí, bom, e a livre concorrência, a lei de concorrência? A lei de concorrência vale para todo mundo. Vale para todas as empresas. Então, é uma regulação mínima, né? Ela é muito menos interventiva do que uma regulação de agências, porque as agências pressupõem que o mercado sem agência não funciona, enquanto que o CAD atende a todos os mercados, e há muitos mercados que funcionam muito bem sem nenhuma ou com pouquíssima regulação. Tá? Então, há todo um cuidado. A segunda questão é quando o CAD atua no setor regulado, que deve ser uma atuação subsidiária. Né? Quando uma empresa de um setor regulado, por exemplo, é investigada no CAD, ou leva ao CAD um processo de fusão ou de cooperação, né? A primeira pergunta do CAD existe uma obrigação regulatória? Nós temos essas obrigações regulatórias. Bom, então aqui o CAD não toca.
porque você não teria como cumprir caso o CAD decidisse de forma diversa da agência. Estaria violando a agência para atender o CAD ou vice-versa, seria completamente assim, inconsistente, né? Agora, evidentemente que há situações em que a agência, eventualmente, não regula certos comportamentos da empresa regulada. Essa empresa regulada pode optar por uma ou duas condutas empresariais, e aí, de repente, o CAD pode dizer, bom, nesse caso, nós gostaríamos que você optasse por essa conduta, porque ela tem uma função concorrencial maior do que a outra conduta que estaria sendo, naquele caso, analisada. Tá? Esse é o papel do CAD, em suma. Ótimo, ótimo você ter estabelecido os parâmetros aqui, para quem não acompanha tão de perto. Agora, Tiago, você vai assumir agora a aviação civil, mas tem experiência já no setor aéreo faz algum tempo. O Brasil tem uma necessidade enorme de mais investimentos, né? O governo tem um programa de acesso a passagens. Quem viaja hoje, nacional, internacionalmente, pelo aeroporto de Guarulhos, por exemplo, que é o maior aeroporto da América Latina, fala assim, meu Deus, isso aqui uma hora vai parar porque não tem infraestrutura para isso, né? Onde é que está o gargalo e onde é que está a expectativa para, de alguma forma, acompanhando um crescimento econômico que vai diminuir certamente, mas que provavelmente encontrou um novo fundamento econômico para crescer um pouco mais do que fomos na década passada. Onde é que está o gargalo e onde é que está a boa expectativa de alívio nesse setor? Bem, Thaís, como você bem citou, a demanda só aumenta, né? Nós temos cada vez mais pessoas querendo voar, número de passageiros recorde, e com expectativas até o final do ano do número de passageiros bater o número de passageiros do ano passado. Porém, é um setor que depende muito do cenário macroeconômico mundial. Mais de 60% dos custos de uma passagem aérea é dolarizado. E existe uma coisa no setor aéreo que é muito importante, que é a previsibilidade. Então, quando você compra uma passagem hoje para voar daqui a um ano, o cálculo feito é baseado num cenário e numa projeção hoje. Mas possa ser que quando chegue próximo da viagem, esse cenário mude totalmente. Se eu falar em 10 centavos de variação no câmbio, eu estou falando de um impacto muito grande no custo da passagem aérea. Então, a crítica é muito grande sobre os preços das passagens aéreas ultimamente, mas quando se tem uma pessoa pagando R$2.000, R$3.000 por uma passagem, se tem mais 10 ou 15 pagando R$500, R$600. Então, repito, as passagens estão com valores altos para quem compra de última hora, porém, nós temos voos lotados. Por quê? Porque o mercado aéreo ele é regulado por uma lei que foi criada no final do século XIX, chamada Lei da Oferta e da Procura. Os voos Ela foi reconhecida, vamos dizer assim. Exato, reconhecida no final, virou padrão. Ela já nasceu conosco, né? Exatamente, virou padrão, né? No final do século XIX. Então, nós precisamos, como agência reguladora, como ministério, como governo, procurar aliviar o fardo em cima desse setor. O que é que nós podemos fazer para ouvir? O Guilherme tocou num ponto aqui que muito se fala para o setor privado que o dado é o novo petróleo. Por que é que o dado não é o novo petróleo para o serviço público? Por que é que nós continuamos tendo ações no serviço público baseado apenas em conhecimentos políticos ou numa série histórica? Nós temos que ouvir o setor. Qual é a dor? Onde está incomodando? Onde o custo está aumentando? O que é que nós podemos fazer como agência reguladora para reduzir esse custo? Judicialização é um tema muito caro para o Brasil. Na área civil, mais ainda. Exatamente. De aviação civil, quer dizer. Então, nós temos que pensar no mercado como um todo e focar naquilo onde a gente tem efetividade. Nós não temos poder de mudar o cenário macroeconômico mundial. Nós não temos como regular preço de combustível. Nós não podemos trabalhar ICMS como agência reguladora, trabalhar ICMS de combustível nos estados. Então, onde a gente pode focar para ajudar um setor que
está precisando, repito, temos 3 companhias aéreas, as 3 ou saindo ou tentando sair de problemas financeiros. E precisamos também investir na nossa infraestrutura de aeroportos. As 5 maiores concessões de aeroportos no Brasil, Guarulhos, Galeão, Viracopos, Brasília e Confins, as 5 ou passaram ou estão passando por um processo de reequilíbrio econômico-financeiro na SESEX Consenso do TCU. Então, mais um sinal de que precisamos rever os cenários macroeconômicos para que, no final do dia, tenhamos uma continuidade de bom serviço para a população, a continuidade de investimento e o crescimento da nossa infraestrutura, não só aérea, mas aeroportuária no Brasil. Ou seja, o gargalo é a volatilidade constante da economia brasileira, né? Exatamente. Eu acho que isso trava mais ou muito o menos por aí. investimento. Né? Exato. Prazos de investimento muito longos. E aí, Guilherme, vocês 3, mas especialmente agora com o Tiago, falando da relação entre o setor privado, agência e governo, né? E aí há preocupações dos dois lados, né? Ou quando se percebe, se identifica uma aproximação muito grande da agência com a política, com a influência política, quer dizer, a legislação tentou melhorar isso e tal, mas ainda assim há essa leitura, ou uma adesão muito grande ao setor privado, né? Como se a agência estivesse sempre entre um lado e outro e não no meio onde está o consumidor. Como é que você enxerga esse equilíbrio hoje entre a política, o consumidor e o setor privado? Thaís, o Brasil tem quase 3 décadas de experiência de agências reguladoras. Então, acredito eu que nós chegamos, pelo menos no âmbito federal, no ponto ótimo, ainda não de excelência, no que se refere à governança e transparência. E quando você fala em transparência, não é só transparência de fornecimento de dados, é transparência ativa, que o cidadão comum tem a capacidade de verificar a sua prestação de contas. Você tem a verificação de vários órgãos de controle, seja tribunal, controladorias, e principalmente do próprio controle social. Todos os projetos eles são prescindidos de participação em controle social com audiências, reuniões participativas, onde que você, eu, Tiago, Carlos Jackson ou outro faça contribuição, ela é endereçada. O ministro Bruno trouxe um marco importante, que foi a Lei das Agências Reguladoras, que ali delimitou requisitos técnicos, vedações expressas, que você já percebe que nas últimas composições de agências já tem um perfil muito mais técnico ali presente. Mas nós somos autônomos, independentes, mas eu sempre gosto de ressaltar na agência, 4 anos estamos lá, que nós não somos isentos e nem devemos ser alienados à vontade política. Porque os legitimados nessa discussão, eles têm que fazer influência positiva, influência legítima, de poder direcionar aquele projeto, aquele determinado anseio. E, por outro lado, a relação com o próprio privado. Hoje nós vemos ter uma relação proba, sem nenhum questionamento que aconteça com relação a esses aspectos, porque é justamente daquele papel de harmonização do governo, do regulado, das empresas e do usuário. E é importante trazer nessa relação de longo prazo justamente matriz de riscos bem delimitadas, que vão perpassar vários governos. O Tribunal de Contas instituiu um ambiente importante de solução de controvérsias, mas as próprias agências hoje, elas preveem, como é o caso da NTT, um ambiente que ele consiga enfrentar eventuais desequilíbrios que tem numa relação contratual, que o principal é a continuidade da prestação do serviço público. Carlos, eu citei aqui no comecinho esse projeto de lei que coloca o CAD aí no meio da discussão da relação das Big Techs, né? E um dos fundamentos para essa discussão é a concentração delas. São poucas e concentram muitos mercados, né? O caso da Meta, por exemplo, aqui no Brasil, do Google, enfim, todas elas, na verdade, têm o seu perfil de concentração, né? Se servir de consolo é um fenômeno global, mas a gente tem que pensar aqui como é que o Brasil, olhando, por exemplo, para o que está fazendo a Europa, como é que o Brasil lida com isso. Em que pé que você enxerga esse debate hoje? Onde está a maior dificuldade para lidar com essa concentração, que não é só uma concentração de mercado, mas é também uma concentração de poder? Pois é. O mercado digital, o mercado das Big Techs, ele possui algumas características que os economistas já estão identificando como um efeito de rede muito forte, ou seja, a empresa que chega primeiro, ela adquire uma vantagem sobre as suas concorrentes e o mercado não consegue sozinho se reequilibrar.
né? Esse efeito de rede, diz assim, é um mercado que tomba fácil, né? Tomba no sentido de que o primeiro chega e tomba os outros, né? O desafio que está no Congresso hoje, né, do ponto de vista normativo regulatório, é tentar criar condições concorrenciais melhores e, portanto, regramentos, sem inibir a inovação, sem impedir que as empresas se sintam estimuladas a continuar inovando e investindo. Então, é esse trade-off, né? Essa distância entre o quanto nós vamos deixá-las mais livres ou o quanto nós vamos restringir o comportamento empresarial delas, em troca de uma concorrência maior e em troca de, muitas vezes, um desestímulo à inovação se nós errarmos na mão, né, em relação a isso. Então, esse é um momento de muito estudo, de muita reflexão, é um momento em que as perguntas ainda são mais numerosas do que as respostas. Isso não é um problema do Brasil, isso é mundial, né? Lá fora, até por estar mais desenvolvido, eles têm mais densidade, né, em discussões e já mais pressa na busca de soluções. Nós podemos, talvez, aguardar um pouco mais e ver quais seriam os melhores caminhos a seguir. Esse é um momento, é a bola da vez, é a discussão da vez, e nós estamos refletindo quais seriam os possíveis caminhos, né, para equilibrar concorrência com não causar desestímulo e, portanto, estimular a inovação. Rapidamente, a gente já está encerrando o tempo aqui, o nosso painel foi curto, mas, Carlos, esse debate, ele chega no momento, nós tivemos aqui a discussão anterior sobre as redes sociais, enfim, todo o debate sobre a regulação em função das eleições. Então, consegue dividir com a gente algum tempo em que o CAD consegue ter mais respostas do que perguntas sobre esse caso específico das Big Techs? O momento agora, o CAD foi consultado, né, pelo governo para ajudar na elaboração de um projeto que ainda está em gestação no governo e que deve ser encaminhado em breve ao Congresso. O CAD já deu algumas impressões e continua dando ao governo para que esse projeto possa chegar ao Congresso e ser discutido da melhor forma. A gente vai continuar cobrando, mesmo assim. Olha, o nosso tempo acabou, foi um debate aqui curtinho, ainda bem que deu tempo para cada um de vocês colocar aqui os principais desafios de cada um. Eu quero agradecer aqui ao Carlos Jacques, que é conselheiro do CAD, ao Thiago Feierstein, já citei seu nome ao vivo e eu acho que eu errei. Vai assumir daqui a pouco a presidência da ANAC, a Aviação Civil, Agência Nacional de Aviação Civil, e o Guilherme Tel Sampaio, que é diretor-geral da Agência Nacional de Transportes e Logística. Obrigada aos três.